todos bem-vindos e bem-vindas para o nosso podcast Senta Que Nem Moça. Hoje vamos fazer uma estreia gigantesca, poderosa, potente, com um assunto que a gente adora falar. Quem nunca foi chamado de louca? Pois é. E para contribuir com esse tema, espelho meu, existe alguém mais louca do que eu? Nada mais potente e maravilhoso do que ela, que além de ser uma mulher extremamente forte, autêntica, explosiva, ela registra e contribui muito com todas as experiências de vida de todas as mulheres ao seu redor. Ela, Silvia Fernandes. Não sou eu. É isso mesmo, é isso. Eu não sou louca, eu sou eu. Exato, é essa isso. frase mesmo. Sou eu. Agora eu vou perguntar por que você acha que eu sou louca e eu sou explosiva? Sou tão calma. A explosão é da energia mesmo, não é do humor, é energia, aquela coisa autêntica, forte, boa de sentir, de conversar, de contribuir. E você sempre foi, pelo menos, né, eu vou falar por mim, dessa passagem dessa vida que eu tive com você e com a sua filha, com a sua família, e o quanto vocês contribuíram na minha formação, na minha autenticidade, na minha autoaceitação enquanto mulher. Então tem um papel primordial e claro que para trazer um pouco, né, de eu que sempre ouvi que eu sou louca, que eu sou escandalosa. Você que era louca e escandalosa. Sim, que eu era fora do padrão, que eu não era bem vista da sociedade, que eu sou desequilibrada. Não, mas eu ouço isso, tanto da comunidade que eu morava, quanto de familiares, quanto de ex-companheiros, quanto de alguns amigos. Sempre houve esse rótulo. E sempre havia um questionamento ali, né? Mas por que acham isso? Mas eu não me sinto assim. Eu sou louca, mas eu sou feliz. Ou como diria a Silvia, sou eu. Sou eu. Silvia, você nunca ouviu? Ninguém assim, nossa Silvia, que louca. Ai, não sei. Uma situação. Que eu sou louca? Alguém que falou assim pra você, nossa Silvia, você é muito louca. Quando eu fui morar na Colômbia. Sério? Alguém Conta falou pra pra nós mim, a sua história. Alguém falou pra mim, você é louca de morar na Colômbia? Não sou louca. Fui trabalhar. E você é graduada, né? Zootecnista. Eu era zootecnista, meu marido é veterinário e a gente foi fazer um trabalho. A princípio era 1 mês pra ficar lá e 1 mês virou 2, 3. Vocês ficaram quanto tempo lá? 5 anos. 5 anos eu fui com uma bebezinha, que você conhece, tinha 5 meses. A minha mãe ficou louca, entendeu? De eu ir pra lá. Mas foi um dos lugares mais felizes da minha vida. Você foi com a Ana Marina neném. A Ana Marina tinha 5 meses e assim, você imagina você ser criada na casa da sua mãe, que a Jaque conhece. Ana Marina nasceu lá em Paulo de Faria, nascida e criada. E aí Maurício e Silvia acham que a gente vai ter que mudar pra cá. O Maurício já tava lá e eu tive que voltar porque eu tava com 7 meses de gestação, né? Como é que você faz? Silvia, nós vamos ficar aqui, que eles querem que a gente fique aqui. Deu 5 meses, eu peguei a Ana Marina e fui embora. Então assim, eu tinha uma moça só pra lavar as roupas da Ana Marina. Eu fervia a água do banho dela e depois eu punha gelo pra experimentar. A água. Eu tenho registrado isso, por isso que a memória fotográfica é muito pesada. Aí você chega num lugar que tem uns 10 veterinários, todos de roupa branca. Tá? O trabalho é com reprodução bovina. Então todos os partos eram assistidos. E aí na hora que eu vi as roupas da minha bebezinha ia junto na máquina de lavar, com um macacão de sangue de bosta de vaca. Foi a melhor coisa da minha vida que aconteceu. Eu pirei 2 meses. Foi um processo de Foi um desconstrução, na verdade. que, nossa, gente, o que é isso? Você fervendo água? Pelo amor de Deus! Eu acho que aí eu fui louca, assim, porque assim, meu espírito aventureiro, amei na Colômbia, eu me sentia num filme assim,
sério. Com uma bebê no colo, amei o país, mas aí chegou uma época que a gente teve que voltar porque estava um pouco violento demais. Mas foi muito legal. Acho que foi a maior loucura que a gente já fez. Porque minha mãe sempre falou assim, vai, não der certo, nós estamos aqui. Não que ela falou assim, mãe, posso ir pra Colômbia. Entendeu? Vai. Mas é Tudo na minha vida foi assim, vai, não der certo, nós temos o Você tinha pra onde privilégio. voltar. E assim é o que eu tento falar para as minhas filhas. Tá? Tenta. Eu acho que é um Ai, arriscar, maravilhosa. né? É um arriscar muito, é muito mais, gostoso, nem sei, é poderoso, né? Você se sente poderosa, né? Eu posso arriscar o mundo. Eu posso. posso porque eu tenho um porto seguro, né? Eu posso. Eu tinha um porto seguro na Da época. família. Isso é muito bom, isso é muito bom. Você acha que as suas filhas são loucas? A Ana é. É? A Catarina é normal demais. Oposto. Eu fui louca de novo ao ter engravidado aos 44 anos de novo. Né? Uma maternidade tardia é muito louco. Foi a melhor coisa da minha vida ter assim, essa diferença de 14 anos entre as duas filhas. Porque assim, cada um tá num canto. Meu marido trabalha longe, mora a 1000 quilômetros de mim, a primeira filha mora a 700 quilômetros de mim. E eu tenho a minha bebezinha em casa. Um xodó. Grudada, apaixonada. Você falou, né? Vocês sempre tiveram esse vínculo muito forte. Vocês Nossa, era parece como que é uma era. coisa muito destinada, assim, que é em você. É uma coisa muito destinada. Muito forte, muito potente essa relação. Da tua família. Tua família, eu acho que a segurança que vocês trazem, assim, entre vocês quatro, e essa liberdade de, olha, nós estamos juntos, independente de qualquer situação da vida, isso é muito lindo. Isso é muito, o respeito é muito grande. Porque o que segura a gente é a família. Eu falo família assim, hoje que nós já somos mais velhos, eu tô com quase 60, o Maurício já fez 60. A Marina já tá fora. Somos nós quatro. Eu dependo de você, você de mim, nós quatro. Vamos viver pra nós, porque nós não temos mais pai, não temos mais mãe. Entendeu? Somos nós quatro. Então, foda-se o resto. Ô Silvia, e assim, quando eu conheci você e a sua história, eu fiquei pensando, e principalmente agora, né, com esse assunto de ser louco, eu não sei se eu conseguiria, tô falando assim muito, muito sincera, viver a 1000 quilômetros de distância do meu marido, assim. É o Como? segredo do casamento. Esse viu, Breno? É a distância. Casamentos duradouros funcionam como? Um aqui, outro lá. Não, de verdade. Quando eu paro pra pensar nessa sua estrutura, por isso que eu perguntei, né? 1000 quilômetros de distância. Eu acho que eu chamaria você de louca. Eu falo, você não é louca de ficar 1000 quilômetros de distância? E não é, porque funciona, porque se dá bem. Me conta, Marcos, como é que foi conhecer o Maurício? Bom, conheci o Maurício, que na época eu era zootecnista, trabalhava numa fazenda no Mato Grosso do Sul. E aí, eu já acho que 10 dias que eu tava lá, vem uns moços, uns veterinários aqui pra fazer transferência de embrião na época. Aí eu acordei cedo, pulei a cerca, literalmente pulei a cerca. Tinha um cara lá com a mão no cu da vaca. Apaixonei na hora. Ele também. Aquele dia a gente já ficou junto, era um 9 de janeiro. E aí a gente ficou muito amigo por muitos anos. Ele viajou, foi estudar fora do país, voltou. E aí a gente resolveu casar. Meu Deus, Muito graças a vaca. amigo, graças à vaca vogal. E as vacas se mantêm, né? Porque dependem do cio delas e elas se mantêm. Ela se ama a vaca. Que coisa, A gente morou junto, aí resolveu casar. E casamos e fomos pra Colômbia. Foi essa loucura. E vivemos uma porção de lugar. Nossa Senhora. Aí a gente saiu da Colômbia, porque estava insustentável, não era problema de droga, não, era problema de guerrilha. E eles são um tipo colombiano, sabe, um tipo latino, mas a Ana Marina você conhece, era um bebê branquelo. Maurício é claro. Então lá na Colômbia, assim, na época, gente, isso tem mais de 20 anos, tá?
Você, para poder viajar, tinha guerrilha, tá? Você não sabia se era exército ou guerrilha. Então a gente achou um pouco perigoso, falou, não vale a pena. O Maurício falou, já foi um preconceito. Aos 40 anos ele resolveu estudar. Quer dizer, geralmente a pessoa sai da faculdade e vai fazer um mestrado. Ele teve toda a prática. Aí nós ficamos 1 ano em Ribeirão Preto. Ele resolveu prestar a prova de mestrado na USP, em Ribeirão, de genética. Eu comecei a estudar genética também como zootecnista. E aí a vida dá umas voltas muito malucas e eu voltei para Paulo de Faria porque eu queria ficar com a minha mãe. Aí ele que ficava viajando todo final de semana, né? Aí foi isso. E aí a zootecnia foi... Então, aí voltando para Paulo de Faria, qual que era o meu hobby? Fotografia. A vida inteira, desde os 12 anos, quando eu tive a minha Polaroid. Vida inteira fotografia. Assim, quando nasceu minha primeira filha, eu tirava fotos todos os dias dela. A vida, pelo menos o primeiro ano dela, os 365 dias estão registrados. Não importava a câmera. Não tinha câmera, era câmera manual. Né? Eu ia falar breve. Aí chegou em Paulo e falei, faz uma foto minha, faz uma. Eu falei, vou começar a cobrar. E foi. E a primeira exposição que eu fiz, me convidaram na Casa de Cultura para fazer sobre mães. Eu lembro. Era tão Foi lindo. Era, na época não era digital ainda, então eu fiquei uns 2, 3 meses caçando mães. Lá em Paulo de Faria. Lá em Paulo de Faria, no preto e branco. E assim, tinha tudo a ver o significado, porque ela foi inaugurada no Dia das Mães, e eu estava lá por causa da minha mãe foi meu porto seguro sempre. E aí foi. E de lá pra cá, sempre. E de lá pra cá, e Maurício acabou arranjando um emprego aqui em Rio Preto. Eu nunca imaginei na minha vida morar em Rio Preto. Nunca. Porque Rio Preto é o quintal da nossa casa, né? E aqui eu tô e daqui eu não saio. Quer dizer, eu não sei. Silvia, eu vejo você assim. Eu não sei se é impressão, é a imagem que fica, mas eu olho pra você e eu vejo que não tem uma capa que fecha esse livro. Não tem um propósito final. É uma coisa assim, fluida. Você tem uma meta, né? Uma vontade, um desejo. Essa é a imagem. Feliz, a vontade que a gente tem. Só que assim, a Ana Marina tá encaminhada, né? Tem o trabalho dela, se sustenta, faz o que ama. Mas nós temos a Catarina ainda para criar, né? Então isso às vezes segura um pouco. O fato do Maurício estar a 1000 quilômetros de mim. A gente tem que pagar boleto, né? Minhas fofas. Infelizmente, Eu tenho a vida adulta, mas a gente tem planos aí futuros. E é o que nos move. É o que nos move, E é o né? que nos move. Quer ser feliz, vender açaí em Cancún, não sei, porque a gente recebeu uma mexicana que disse que não tem açaí no México. Por que não? Que beleza. Já pensou? Eu vou pra Bahia mês que vem, talvez se eu conseguir um cargo de dançarina à toa, eu não volte. Acabou, Pode ser que eu não perfeito. volte. Ai, que eu tô precisando arrumar um hobby. Não, gente, é paixão. Fotografia é muito legal, mas às vezes dá vontade de sair desse lado comercial um pouco, sabe? Então, o que está acontecendo comigo agora, aos poucos, eu estou ficando com meus clientes mais antigos que têm a minha vibe de fotos preto e branca, foto mais artística, tipo, contar a história de uma família, para mim, me satisfaz muito. Sabe, do que pega qualquer coisa. Gente, eu não tô no começo, né? Assim, eu comecei aos 40 com fotografia, eu comecei aos 20. Então eu não tenho grandes ambições de ter uma grande empresa. Eu quero contar a história. Pra deixar marcado, sabe? Tá ali, ó. Tá aqui no papel. Quem contou essa história foi a Silvia e ela contou a nossa história desse jeito. A de vocês, a de vocês. Contou A da Jaque. Literalmente, você contou e desconstruiu muita coisa. Silvia, é uma coisa que assim, eu não consigo imaginar a minha construção enquanto mulher e não te colocar ali, ó. Muito louco isso, juro. Não por Deus, é louco. não consigo. Sua mãe que era louca, não era eu. Mas minha mãe é louca, uma coisa mais genética, uma coisa mais estranha, né? Agora, ali, mas a minha mãe, ela ainda tem muitas coisas dentro da caixinha. E, por exemplo, eu lembro, nos 13 anos, você vai lembrar também.
Eu não podia usar esmalte vermelho, porque esmalte vermelho que eu usava era puta. Não, deixa eu contar essa. Eu não podia me maquiar, porque quem fazia maquiagem era puta. Deixa eu Não contar achou essa. nada. E Mas a aí- sua mãe acreditava nisso? Acreditava. Minha mãe não usava, para que eu não usasse. A minha mãe não bebia. E quem fez a minha mãe beber fui eu. Foi uma coisa assim, eu fui. Não serve Quebrando uma força. história legal dessa do esmalte vermelho. Um dia, estávamos almoçando em Paulo de Faria, devia ter essa idade, 13, 14, a Ana Marina estava com esmalte vermelho. O vovô Clinjão olhou para a unha dela e começou a rir. Por que você está rindo? Ah, não pode usar esmalte vermelho. Minha filha caiu na risada. Por quê? Porque assim, quem usava esmalte vermelho queria dar. Quer dizer, minha mãe desconstruiu ele também, eu acho, sabe? Então, Gente. sabia? Você imagina o que é Paulo de Faria? Era assim, e coisa recente, né? Faz o quê? 15 anos Não. atrás? É Nossa. muito arcaico. Mas aí e você eles vê, tinham esse pensamento mesmo. E a sua mãe adorava o vô Clinjão, ele também Sim, adorava a Mirelle, sim, mas a ele tua achou família graça completa. daquilo de uma menina de 13 anos com esmalte Com a vermelho. unha pintada. Filha, tira esse esmalte. O vovô e começou a rir, eu lembro direitinho. na hora do Gente, era almoço. o esmalte. Entendi. Era só um esmalte. Era Era só um esmalte bonito, chamativo, que te trazia toda a Mas potência. era Você uma- se sentia mais Um bonita. simbolismo que você queria dar. Mas era exatamente, o que eu vejo era assim, é uma desconstrução daquela criança, daquela menininha que tá entrando pra puberdade, pra adolescência, e eu não aceito essa mudança de fase. Então, enquanto eu puder manter ela menininha, pequenininha... É uma luta, né? É uma luta Eu da vou família que não quer que a menina vire mulher, se torne uma mulher tão cedo. E a menina lá com 13 anos doida pra pintar o olho, pra passar batom. É uma curiosidade Sim. até. Eu acho ainda muito bonito. Tem coisas que não uso, mas acho bonito em outras mulheres. Mas tinha muito esse estereótipo. É puta. Gente, eu não sabia disso. Já que assim, eu morria de rir. Você amava, né? Você com a Larissa e com a Ana Marina. Os Patos Vão para o Sul era o nome do nosso trio. Os Patos Vão para o Sul era a senha da minha turma de faculdade. Os Patos Vão para o Sul. E Mas não, era outra coisa. Nós três voaram pra Não era coisas isso que eu ia diferentes. falar. Como é que vocês se chamavam, uma cada uma? Jaqueline era o quê? Ai. Não pode falar aqui. Não, resumindo, o apelido hoje em dia, quando a gente se vê, é X. Quando a gente o quê? A gente se vê, uma chama a outra de X. Pra não ficar aquela coisa assim, né? Posso falar aqui? Pode, eu deixo. Ó, Jaqueline era Xoxota Lina. Ana Marina, que já é um nome cafona, né? Ana Marina. Xana Vagina. Pelo amor de Deus! Eu chorei. Eu queria, quando elas fizeram 18 anos, fazer uma festa dessa, sua mãe não aceitou. Aí minha mãe veio e Porque assim, entendi. elas têm poucos dias de diferença. A Jaque e a 10 Marina dias tem só. 10 dias de diferença, então a gente queria fazer uma festa de 18 anos. das Comemorar a duas. festona. E a Larissa era o quê? Porque ela é pequenininha, A tinha nome imenso. Larissa era Xongana Xana. A gente não conseguia rimar nada com ela. Foi essa, é isso mesmo, e foi. É isso. Mas olha, a melhor festa que eu vi na minha vida foi a sua de 14 anos. De 15. Não, a de 14 Ah, a brega. Foi... Não, a brega foi antes. 13? É, a de 14 foi a preta e prata. Então foi a de 13, eu não sei, que a gente fez um tema de cafona. Foi, tema cafona. E todo mundo fez roupa branca. Até Todo não, junto. foi de cafona. coisas não combinando, Ai, inclusive eu. delícia. Breguíssima. Foi, E foi. fica E lindo, você? né? No fim, assim, fica lindo, não fica? Nada com nada, Maravilhoso, cor, nada colorido. combinando. O que é fora do padrão que a gente gosta, entendeu? Ai, Aquela Silvia, coisa, tem aquela como cor. você falar isso assim, gritando? Ele olha pra câmera e fala... Câmera, tudo que é fora do padrão é maravilhoso. Ai, pronto. Sabe, não existem regras, gente. Regra não tem regra. É lógico que até você ferir a outra pessoa. Sim, Nossa, sim. né? Sim. Não vamos ferir o outro, mas assim, a Jaque adora essa cor. Eu ia falar que eu não gosto, mas é uma das minhas cores favoritas. Entendeu? Cada um na sua.
Contanto que você não seja tóxica e malvada comigo, sabe? Não, com certeza, com certeza. E o louco ainda permanece, né? Saiu daquela comunidade, veio pra outra cidade. Aí já tem muito aquele estereótipo. Quem faz psicologia? Quem é louco? Nossa, teus pacientes devem ser tudo louco. É. Nossa, você é louca. Não, mas quem faz psicologia é Ai, louco. não, é isso, então. Por isso que a gente quis trazer vocês. Porque 3 loucas. Quem fez biologia? Eu era drogada. Eu era louca, falava com a planta. É isso. Você Mas na imagina. zootecnia a gente tinha a turma da cachaça e da fumaça. Você imagina, né? Então, Só que a da cachaça era assim, os filhos de papai, os fazendeiros. quem tinha o carro, né? Quem tinha um carro, tinha um modelo, e a Então, gente eu já tinha- era do... Não necessariamente a gente precisava usar drogas, mas a gente tinha a cabeça, Diferente. sabe, queria... Eu andava de bicicleta a vida inteira e na minha bicicleta tinha a minha bicicleta era infantil ainda, tá? O cano era assim. Tinha uma Hello Kitty. Hello Kitty, uma não, né? Várias. Eu amo a Hello Kitty. Porque meu avô deu, eu tinha 10 anos, eu na faculdade fui quase 20. Imagina eu com aquela bicicletinha infantil, chegando na faculdade. Eu amava! E a galera indo de HB20, não sei o quê. Eu era louca da bike da Hello Kitty. Que delícia. Amo Hello Kitty até isso, hoje. então. Ela e o Snoopy são os meus cães e os meus gatos. Amo. Mas assim, você falando psicologia. A minha mãe, você conheceu minha mãe, que foi uma pessoa fora da curva, e eu acho que ela passou todo esse ensinamento pra gente. A minha mãe, na época dela, ela queria fazer psicologia, mas imagina, o pai dela não deixava ela sair pra estudar. Né? E a minha mãe foi, acho que, uma revolucionária, porque como é que você se separa de um marido nos anos 70? Mas eu sempre convivi com muito amor na minha casa, tanto do lado do meu pai, como da minha mãe. E aí ninguém é melhor que ninguém. Quem é você para julgar? Essa é a vida dela. Contanto que eles me deem carinho. E amor, nunca vi briga na minha casa. Tadinha, a Ana Marina já viu um pouco de briga assim, em casa. Eu falei, nunca vou fazer isso com minhas filhas, né? Mas vem a TPM, né? Tem algumas coisas aí no meio do caminho. Tem algumas coisas no meio do caminho, mas Mas é o se posicionar para algumas coisas. Às vezes a sua mãe, na época dela, não tinha muita condição de se posicionar. Por exemplo, de não poder estudar. Ela não tem essa rotativa para estudar. Imagina. E aí, por exemplo, na sua geração, eu já poderia me posicionar. Na Ana Marina, liberdade de escolher o que ela queria. E isso também é uma questão, por exemplo, o se posicionar é vista como ser louca. Sempre. Será? É. Pra mulher? Pra mulher. Pra mulher. O dizer A mulher não. que se posiciona, ela é muitas vezes chamada de louca ou histérica. Mas pra quem é, sei lá, pra quem é preconceituoso só. Mas a gente tem uma grande E a maioria é. E Principalmente nós aqui no crescemos Rio, assim. Não, os nossos círculos, por exemplo, não só eu vivo em Olímpia, é a mesma situação. Gente, interior paulista é um cão. É, É o ó do Borogó, É. pelo amor Não, de depois Deus. que eu comecei a ver as andanças pelo Brasil, eu percebi isso. Que é isso? Que nojo É, dessa cidade. Desculpa, Rio Preto, Mas eu te é. amo, mas Ai, que bom. Mas eu me Isso sinto- saiu. eu me sinto um pouco fora da curva. Eu também. Eu me sinto muito desconfortável. E gente, Eu duas prefiro- loucas. Paulo de Faria é muito mais descolado do que isso aqui. Ai, eu vou pra Bahia, né? Eu quero vender uma água de coco, dançar um axé lá, né? Alguma coisa assim. Eu quero ir pra Iaciá, Eu quero Goiás. sim. Morar com Assim, meu marido. deixa eu te perguntar uma coisa agora, assim, refletindo sobre sua vida, pensando em tudo que você está construindo, as suas filhas é continuidade de você. É assim, é um pedaço seu que continua, né? Aqui no mundo, no universo. A Ana, Né? sim. Mas e aí? A Catarina está em construção. Cadê a loucura da Catarina? Então, é diferente demais. A gente jamais pode comparar uma filha com a outra, mas assim, a Ana Marina era uma menina de palco, né? Onde ela tá, ela parecia completamente esotérica, diferente, esquisitona, né? Como se diz, a louca Bruxona. dos bichos. Não, a louca dos bichos. É assim, eu lembro quando ela fez o pré-primário, ela rastejava no chão, ela andava no chão e levantava a perna. Aí a professora falou assim, nossa, essa classe é muito infantil, tem criança que engatinha ainda. Falei, gente, ela está na fase cão dela.
Pra Mas fazer evitava o xixi. cachorro. Ela ficou 2 meses. Depois ela teve a fase cobra. A gente vinha aqui no shopping Rio Preto, ela se arrastava. Então, já a Catarina, imagina se ela sai da curva. Então, eu estou aprendendo muito com a Catarina a respeitar que ela é assim, ela é dentro do padrão. Você já pensou, Ana Marina, hoje, se ela não é sua filha e do Maurício? E eu entupi ela de remédio. Você já pensou? Porque eu tenho um aluno que, sei lá, ele levanta o braço demais, a mãe vai lá, não, ele tem TDAH, vamos dar remédio, acabou. Que é isso? Cara, ela tava imitando uma cobra no shopping Ela center. foi cobra, meses. não é que imitando, ela era uma cobra, você não tá entendendo. Ela foi da fase cobra. Então, e você tranquilíssima. É, eu só preocupava, vai sujar a roupa, mas aí Acabou. vai lá junto com as roupas com os veterinários. Essa história já foi pior. Gente, é isso. Então, pra mim, a Catarina é um desafio, sabe? E assim, o objetivo da nossa vida, minha e do Maurício, é ensinar a Catarina a falar não. Que eu acho que pra tudo, até hoje eu tô aprendendo a falar não, sabe? É difícil. Porque assim, existem pessoas más, existem pessoas tóxicas que às vezes elas fazem a cabeça da gente. Eu sou muito besta, é difícil de eu perceber as coisas também. Então eu já sofri muito com isso, sabe? A Ana acho que não. Mas a Catarina, Mas eu pela achava que timidez você dela, também não. Eu acho que talvez é a impressão que se dá também. que dá. Você é assim, minha boazinha, fofa, besta. Cadê, Jaqueline? Deixe de ser besta. Esse é o meu objetivo, ó. E o não tá nisso, né? Lógico, não é mais importante. É. Não quero ir, eu não quero fazer isso. Hoje quero não, fazer aquilo. obrigada. Hoje não. Hoje eu não quero. É a possibilidade de escolher, né, o que eu quero, eu olhar pra mim também, ver a minha questão enquanto mulher, eu me permitir, eu querer minhas limitações, meu espaço, meu respeito. O não, ele fala tudo isso, ele traz tudo isso. Então, mas é o falar não sem a pessoa achar que a pessoa, mas aí ela não vai ser mais a minha amiga, mas aí ela vai achar ruim. É que tem a questão do agradar, né? A questão do... Não posso desagradar ninguém. A gente tinha... Bom, se você vai falar isso melhor do que ninguém aqui. Posso tirar meu Pode. Não, você vai falar melhor do que ninguém isso aqui. Quantas vezes você engoliu um não pra não desagradar alguém quando você era criança, adolescente? Eu não sei como que era a sua relação com seus pais, né? Mas assim, meu pai, vou falar pelo meu pai. Laura, senta direito aí, ó. Não, se a pessoa... Senta que nem moça. Ó, fecha essa perna aí que você tá mostrando sua calcinha. Ou, Laura, come tudo que você tá na casa. Não pode. Ou não aceite, seja educada, não aceite. Não pode responder. E aí... Gente, eu nunca lembro disso. Foi muito pelo contrário. A minha mãe, acho que ela foi tão castrada. Castrada sim, eu falo. Sim. Pais maravilhosos, mas por causa da época dela, ela me contava que não podia fazer nada. Então ela passou isso pra mim. Tenta. Se não der certo, estamos aqui, mas não faça nada que você venha se arrepender depois. Então eu lembro que a gente, época de faculdade, não sei o que, viajava. Só que tinha que avisar. E na época a gente quer ficar em fila de orelhão, né? Mãe, tô aqui em Goiânia. Com quem? Com os amigos. Mãe, eu tô aqui na Tutuca. Mãe, eu tô... Filha, cuidado. Você é dona do seu corpo. Cuidado não pegar carro com ninguém que beba. Cuide de você. Entendeu? Então ela, olhando um dia que eu cheguei em Paulo de Faria, eu fui lavar meu copo. Ela, tadinha da minha filha, tá lavando o copo. Você conheceu minha mãe, né? Ela queria me proteger porque o mundo era muito louco. Ela entrou numa família meio possessiva demais. Então, ela tinha que me proteger. E me protegeu com muito amor. Mas eu aprendi porque eu odeio que alguém faça as coisas por mim, sabe? Até de lavar roupa, eu gosto de lavar minha roupa. Né? Né? Sim, mãe, assim, é um assunto que a gente ficaria aqui horas falando, porque... Mas hoje é loucura, né? Não, eu tô falando porque, assim, né, as referências de mãe aqui, cada uma vai poder falar inúmeras coisas,
Mas você é mãe, nós não somos mães. E você é mãe de 2 mulheres. Que delícia, tão bom ser mãe de mulher. Então, mas Nossa, elas não isso também foram. é Por isso que eu tô perguntando da Catarina, porque assim, e da Ana Marina, não tô só colocando, porque são 2 personalidades completamente diferentes, que desafio. E, gente, é isso, elas devem ter escutado, ou pelo menos sido colocada à prova. Você imagina? Porque eu sempre, desde criança, eu era criança, minha mãe contou esses dias no almoço, que eu era criança que ficava olhando o sapato da outra na clínica e fazia a criança arrancar do pé pra eu vestir. Minha mãe queria morrer, porque eu queria andar com o sapato dos outros. Louca, tinha problema de cabeça. Você já deve ter passado por isso, situações de loucura com as suas filhas. Olha da cobra. Eu achava muito graça. E a Silvia louca nessa hora? Você não queria dar uma de louca e rastejar também? Sabe assim? Não, porque eu assim... Como que é o papel o meu lado, não, mas aí não é papel de mãe. Não, de louca. O meu lado é de observadora. Eu gosto de observar a fotografia. Eu tenho aquilo... Por que eu não tenho registrado? Se eu for procurar nas minhas caixas de fotos, eu devo ter registrado ela. A fase cobre e a fase cão. Não lembro de outra fase. Eu lembro a roupinha dela rastejando no chão. E da escola, quando ela era cachorro. Quando a professora falou, ai, a minha classe é muito bebê. Tem criança que engatinha. Eu não ia discutir com a professora, entendeu? Quer dizer, não. Tem muita coisa por trás, deixa a menina se desenvolver. Né? Aí já com a Catarina já é outro desafio. Eu já tento falar para ela, você não quer fazer isso? Ok. Mas ela se retrai. Mas ela vai ter o tempo dela, né? Com muita informação, ela vai ter o tempo dela. O contexto do desenvolvimento da Catarina para Ana foi diferente, né? Completa. A Ana é filha da desenvolveu várias zootecnista. culturas. A Ana é filha da zootecnista, que pulava de cidade em cidade, bicho, pai com mãe. Já a Catarina é nascida e criada em Rio Preto. Nascida e criada em Rio Preto, imagina. Foi pra fazenda em Paulo de Faria, imagina subir num cavalo. Ela não é filha da zootecnista, ela é filha da de charrete. Vocês andavam de charrete, 30 cachorro, sabe? Bicho, toda a vida nossa bicho. A Catarina é filha da fotógrafa e do pai que mora fora. Essa é a loucura. Então ela, quando ela era pequenininha, não tinha quem deixar, ela ia comigo nas festas à noite. Por isso que ela estudava tarde, porque a gente dormia tarde, não tinha quem deixar. Só que agora ela está desabrochando, como eu e a Ana demoramos para desabrochar aos 15, devagarzinho ainda. Então ela, vamos ver como é que vai ser agora, né? Duas Silvias, várias Silvias, né? Duas mães Silvias. Duas Silvias. Duas Silvias, imagina. Aos 14 anos, com a diferença de 14 anos as 2 filhas. Com quantos anos você teve a Ana Marina? Uns 30 por aí. E mesmo 30, assim, 31, naquela época já lembro. não era visto como uma mulher jovem, né? Ainda existe aquela situação assim, olha, eu tô com 30 anos, o reloginho já tá pitando, você já tá assim, foi cobrada? Eu já tô super cobrada, e olha que eu não tenho ninguém nem pra dar um cheiro. Mas depois E que eu você já tô casa, super- piora muito. E já existe a pressão por causa dos 30. É. E aí na tua época... Ainda hoje tem existe. isso? Opa! Existe. Gente, a pressão antigamente era o seguinte, você casa, vai ser pra sempre. Hoje, já quebrou tudo isso, né? E só olha assim, porque agora eu tenho amigas novas por conta da Catarina, minhas amigas são novinhas, né? E assim, é um casa-descasa, é filho de pai, de mãe, imagina nos anos 70 isso. Nossa, Então, era bravo, por isso que a minha mãe me protegia muito, a minha e meus irmãos. Porque a desquitada, a outra, sabe? E hoje, você vê, dentro da família mesmo, meu irmão casou com uma mulher que já tinha uma filha, do lado do Voclinjão também tudo separado, e todo mundo a princípio se dá bem. E eu também com eles, que no começo não era. Adoro eles também. Já eu, Maurício, a gente já tá há 30 anos, graças a Deus, e feliz. Não vejo outra pessoa nem ele, sabe?
Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É gostoso, a gente é bem companheiro. Mas você Porque ele tá a 1000 quilômetros de distância. Da saudade, entendeu? Ouviu? Não. ouvi. Ô, Silvia, e olhando assim, igual por exemplo, você falou, né? Lá na década de 70 e tudo. Olhar e em algum momento ali, naquela fase, houve alguma situação em que você também foi apontada, julgada por alguma escolha, porque era uma mulher zootecnista. Ah, tá. Não nos anos 70, né? Quando eu fiz faculdade. Sim. Nos anos 70 eu era criancinha. Uhum. Não, então, esse lado zootecnista meu, como eu tive 2 pais, eu fui pro lado do folclore. Porque lado de fazenda, rural, eu sou muito do campo, eu sou da roça. Adoro as coisas simples do interior, adoro cheiro de mato, cavalo, vaca, boi. Então acho que foi isso que me levou para a zootecnia. Entendeu? Já quando eu visitava meu pai todas as férias, que eu ia, meu pai no Rio de Janeiro, meu pai completamente eclético, pena que eu não convivi tanto com ele, que era só nas férias. E ele morreu muito antes da minha mãe. Mas assim, a gente ia em gafieira, a gente ia em museu de arte. Ai, que delícia. É o meu lado fotógrafo, né? Que delícia. Ele era um cara poliglota, falava 5 idiomas, então era ao contrário. É muito louco o que a gente tem nessa vida, sabe? E eu junto as duas coisas. Eu não sei se dentro da zootecnia eu fui pro lado de gado, de exposição, de simetria, de juíza de gado. Sempre procurando harmonia, beleza. Não sei se isso ajudou na fotografia ou o senso estético. Quer dizer, Foi uma mistura. eu tirava muita foto de vaca e boi. Na Colômbia, quando a gente trabalhava, eram os primórdios da câmera digital. Então assim, eu fazia a genealogia do gado com foto. Nossa. Era muito louco, né? Você punha no computador, era tudo. Colômbia foi ótimo, foi maravilhoso. Dava um livro. Dá um livro, então não é aquela coisa, você casa, você fica noivo, você faz isso, você faz aquilo. A Ana Marina nasceu, e vamos embora. E assim, na época que a minha mãe estava muito doente, eu me descobri aos 44 grávida. Foi uma benção, porque assim, logo a minha mãe, eu perdi minha mãe. Mas assim, eu tinha uma bebê para amamentar, né? Que me deu força. Então a Catarina não conhece sua mãe. Não, ela tinha 2 meses, né? Mas conhece muita história. Sim. Agora, por isso que eu gosto de contar a história, né? E há pouco a gente perdeu meu sogro. Ele morreu com 96 anos e foi o herói da vida do Maurício, entendeu? Era um homem lindo, perfeito, maravilhoso também, que é um sogro que eu tive que ensinou, viva a cada momento como se fosse o último. A minha mãe também sempre falava isso. Então assim, eu saí de Ribeirão, fui para Palma de Faria, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu fazia? Fazia aula com a Mirelle, aula com a Queta, fotografava. Eu curti tudo que a cidade tinha. Amei. Vem para Rio Preto, vamos fazer tudo que Rio Preto te oferece. Viveu o todo. Viveu todo, viveu todo. Você não sabe o que vai ser amanhã. Não sabe. Gravando. E aí, trazendo a questão do estar aberto às experiências, como isso contribui muito para a nossa formação, do nosso caráter, da nossa personalidade, como isso abre muito a nossa cabeça, porque conhecer outras culturas é primordial para o autoconhecimento e até para o conhecimento mesmo, enquanto ser humano. E você traz muito isso na sua história de vida. Acho que eu também quis trazer isso para mim, porque eu nunca me completei com uma comunidade de 8 mil habitantes. Sempre pensei muito além daquilo. Você foi nascida e criada em Palma de Faria. Sim, eu nasci aqui, Silvia. A Catarina nasceu aqui. Mas eu fui criada totalmente lá até os meus 18, depois fui para outro Isso é importante. Mas eu nunca... Era uma caixa muito pequena e eu tinha uma dimensão de que o mundo é muito grande e é muito grande, continua sendo muito grande. E isso me dá muito essa sede. E a curiosidade, por exemplo, se você olhar assim, né, foge do padrão também da nossa questão cultural, histórica da construção da mulher. E o conhecimento também era visto como loucura, porque quem era louca eram as bruxas. Porque
porque as bruxas não eram padrão. Olha a minha camiseta. Que É isso! linda! Olha, isso. sem querer. Uhum. Verdade, astrologia é As a mãos. paixão da minha vida. Sim, e eram mulheres sábias, eram mulheres que Estudiosas. não faziam parte daquele padrão de ser um ser reprodutor, de ser um ser que limpava a casa e esperava a Maria comida pronta. E elas eram super discriminadas por isso. E aí, se você olhar ainda até hoje, existe resquícios dessa cultura com a mulher. Senhora, graças a Deus tem a geração de vocês e vai ter as próximas e as próximas, porque eu acho que o cromossomo Y, Ai, que lindo, vamos. ele está em extinção. Eu vi um artigo. Eu liguei também na hora. Eu também li. Tá, Era assim, ó, cromossomo Y, até quando? Algo Você assim. que é bióloga. Aí eu falei, gente, como Gente, assim? relata E isso. meu marido que é geneticista. É Imagina. absurdo, assim, tem movimentos, estudos de pessoas geneticistas, biólogos, mas tem a questão social. Porque se você for percebendo, assim, a Silvia observa tudo, os detalhes. Muito observador. Olha para os detalhes. A força que o poder feminino tem tomado por onde a gente está. Graças a Deus. Gente, eu contei uma história, eu vou abrir esse parênteses aqui. Eu contei essa história na sala dos professores, hoje domingo, sexta-feira, sobre o coletor menstrual. Tem a história do coletor menstrual, você plantar a lua. Vocês já ouviram falar disso? Já, na né? Marina. Né? Você usa o coletor menstrual, pega aquele seu sangue, Ela pôs nas minhas plantas. põe as plantinhas, né? Ela pôs nas minhas plantas. E elas ficaram, o quê? Certeza, super fortes, verdes, Não iluminadas. lembro. Por quê? É ferro puro. É maravilhoso. Olha, Até o momento que o gato vai lá e lambe a planta. Eu não lembro. E aí eu contei aquilo na sala dos professores. Todo mundo, assim, acho que uma ou duas pessoas sabiam. Credo, que horror! Né? Não, mas assim, nunca ouvi falar disso. Tá ficando louca. Gente, é o feminino mostrando que até na terra, tá na terra. Nós somos, não falei no vídeo? Nós somos psíquicas. Só que você não tem gato. Tem duas cachorras. Tem duas cachorras que elas iam comer tudo a planta com sangue, que vazia. Mas de verdade, a história aí do cromossomo e, enfim, de tudo que a gente tá falando aqui, eu também saí de Olímpia, que era 50 mil, mas era uma caixa, né? 50 mil habitantes, eu fui pra uma cidade de, sei lá, 400 mil, pra Cis. Ah, mas você não saiu do interior paulista? Né? Não saí. Mas você entende, Silvia, que quando eu morava em Olímpia, ela era uma cidade de interior de 50 mil, eu fui pro, sei lá, quantas vezes mais, né? E uma cidade A universitária. universitária faz diferença também. Tem uma sensação e uma idealização de liberdade diferente de uma cidade que não tem, né? Aquela vivência da universidade. E só de você sair da famosa zona de conforto, né, você já muda muita coisa. E a gente, quando a gente é mulher e sai da zona de conforto, que é a casinha lá, né? A casinha do papai, da mamãe, e mulher saiu, não é pra Sabe o que casar. eu fiz com a Ana Marina? Ana Marina, bióloga nata, né? Passou aqui na Unesp. E ela, porque você morou em República, meu pai morou em Botucatu, você morou em Uberaba, e eu... muda pra República. Ana Marina fez faculdade na cidade da mãe dela e eu sou abençoada de ter tido uma filha morando na mesma cidade que eu. Sim, Graças a Deus, mas eu deixo ela viver a vida de república dela. ela foi. Ela foi. Maravilhoso. É isso. Não, a minha tive que bater de frente. Eu sei. A minha foi um processo assim, foi que doído. eu tive, sem ela saber, que eu passei por um processo seletivo, fui chamada para um estágio em Votuporanga, um estágio maravilhoso da prefeitura. E aí eu virei pra ela e falei, olha, eu passei num estágio muito bom. Eu estava ali no segundo ano de faculdade. Você pegava ônibus todo dia? Pegava. Você é uma guerreira. Todo dia. E precisava, eu preciso dessa oportunidade. Vou trabalhar, vou auxiliar com as contas. E foi uma coisa tipo assim, tá, você quer ir? Mas você vai se virar. Isso aí. Que era pra
sofrer mesmo, que era pra eu sofrer e falar assim, não, eu vou voltar. Opa! E aí que o negócio desabrochou mesmo. Eu falei, gente, é na dor que eu aprendo e isso aqui é Eu muito não concordo com interessante. isso, não pode ser na dor. A dor nos ensina muito, né? A dor nos ensina muito. Mas eu não Porque falo não da pode dor ser da... suave, né? É que eu ainda não tive essa experiência suave ainda. Pode ser que ela venha. Mas deixa eu falar, ainda não tive Ou pela nada dor suave. ou pelo amor, né? Ou pela dor ou pelo amor, vai pelo amor. Mas é assim, eu falo do interior paulista, que você saiu de Olímpia, foi pra Assis, você de Paulo de Faria, Votuporanga do Preto e agora quer ir pra Bahia. Mas, por exemplo, o meu pai era do Banco do Brasil quando eu era pequena. Então, desde pequena, a cada 2 anos, a gente ficava numa cidade. E a minha mãe era louca, por exemplo. Nós moramos na Baixada Fluminense, imagina, em São João do Meriti. Nós saímos de Franca, Paulo de Faria, São João do Meriti. Eu estudava num colégio de freiras. Você não podia olhar para o lado. Meu Deus. Eu devia ter 8, 9 anos. Aí nós nos mudamos para Franca. A minha mãe me pôs num colégio espírita. Então, nada, tudo é muito diferente, gente. E você sai desse núcleo de interior paulista que aqui é riquíssimo, aqui é maravilhoso. Eu falo riquíssimo em termos de serviço, 100% de esgoto tratado. Você imagina que o resto do país tem 50% de saneamento básico? Sim, não, é uma realidade. Eu assim. morei na Colômbia, num lugar rico da Colômbia, mas às vezes eu ficava uma semana sem água, sem luz. Gente, Tem ninguém gente que é não melhor sabe que nós tomar somos banho. privilegiados de poder morar no interior paulista. Nós somos privilegiados, a gente não tem que sair do nosso país por causa de guerra. Então, isso Fenômenos faz... naturais, a gente não o sofre que com está nada acontecendo? Então, de fato, olhando essa questão, Nós é somos inquestionável, abençoadas, nós inquestionável. somos A gente não abençoadas. sabe o que é não ter o mínimo de um saneamento básico, de Então estrutura. ficar falando Sim. de coisinha, pelo amor de Deus, gente, para. Para a vida, o buraco é mais embaixo. O que é falar em nhenhenhê? Ai, meu cabelo, ai, minha... Ai, você Preocupada com o padrão, preocupada com a padrão. estética, com a imagem, com a sociedade. Com a sociedade. Silvia, Né? e o que é uma mulher louca pra você? Conta pra mim. Porque nós falamos de nós. Somos loucas, isso a gente já sabe. Gente, Me faz dá muita uma. vaga. Me dá uma mulher louca que você fala, nossa, essa mulher louca me representa, porque a gente tava falando de padrão. Se eu fosse te falar uma pessoa, uma mulher louca que me representa, a única pessoa que me vem, a primeira pessoa na cabeça é uma mulher assim, meu pai abomina falar que eu gosto dela, é a Rita Lee. Capricorniana com tudo escorpião. Louca, drogada, todo mundo sabe. Maravilhosa. Maravilhosa, que falava que queria, que não queria. Na verdade, assim, tem uma que eu gosto mais, que é a Elis Regina. Louca, varrida, Você assistiu Coisa Mais Linda? lógico. Você imagina isso, gente? Então, quem que é louco? Mas eu não concordo com a palavra louco. Você sair do padrão, só que esse padrão aqui... Vamos falar do interior de Paulista? Gente, isso aqui é nada no mundo. Isso é nada no mundo. Tanto de pessoas que estão, às vezes, melhores que a gente financeiramente, eu falo, com serviço. Agora, e o resto da humanidade? O pessoal saindo da Venezuela, me fala. Na Líbia agora. As mulheres no Afeganistão. Mas será que essas pessoas sabem disso, Silvia? Vou falar de verdade. Você acha que a mulher, assim, que se preocupa, sim, acorda e vai dormir se preocupando com coisas que na cabeça dela, no mundo dela é importante? Por exemplo, eu tenho até medo de falar alguma coisa assim pra parecer preconceituosa, mas uma pessoa que acorda de manhã e vai dormir de noite pensando só na aparência dela, será que ela sabe o que está acontecendo na Venezuela? Será que ela está pensando assim, nossa, caramba, eu posso fazer tal coisa para melhorar aqui a minha cidade ou ajudar a galera que está lá? Será que isso passa na cabeça dela? É você olhar
para quem precisa mais do que você. Olhar para o planeta também. Eu brigo com a Catarina, ela jogou um papel de chocolate no lixo normal, pelo amor de Deus, filha. Sabe, a Ana Marina ontem estava no programa de limpeza de praia em Santos, maravilhoso. A gente tem, mas aí o governo não faz, não sei o quê, mas cada um faz o seu. Sei lá se tem a ver isso. Que é o básico, a gente tá olhando muito pra cima e a gente não olha Bora pra pro nós. lado, pro Não olha nem amigo. pra nós. No sentido, eu preciso me estar aberta a ter pelo menos o mínimo de um conhecimento. Mas aí às vezes a gente que não gosta de estudar, seria a palavra, de saber o que está acontecendo Mas no mundo. a própria vivência também nos ensina. Viver nos ensina. Eu não sei nem se é só estudar, né, também. Eu acho que você quer uma vida boa pra você? Pra você? Eu quero, todo mundo quer. Nossa senhora. Né? E o que é uma vida boa? O Por isso que eu ar-condicionado falo que na sala. ar-condicionado do quarto, que delícia. Eu poder viajar todo ano. Entende? Mas assim, a gente é considerado louco falando isso. Falando que pra você, nossa, que louca, pra você ter uma vida boa, você tem que jogar o lixo no lixo certinho. Ô, louco! É o lugar que eu tô vivendo. Você cuidar do lugar que você vive, não só aqui, gente. Jogar o esse lixo aqui, no lixo. esse Aí, aqui é o nosso então lugar. tá, eu vou reciclar, tomei o leite e jogo no lixo. Não, enxágua. Mas pra quê? Vai ser pra reciclar? Eu falei, se não é você que vai enxaguar, vai ter que ser outra pessoa. É pensar no outro. em si. Pensar no outro. Mas começar Como que é aquela Começar com você. Ó, gente, ó, lá vou eu falar uma coisa cristã aqui, né? Não tem lá um mandamento? Amar ao próximo como a, Todas as religiões. né? Amar ao próximo como a ti mesmo? Por exemplo, a Catarina, o pessoal acha um absurdo que ela não foi nem batizada. Aí, ó, você ama Mas de por louco, quê? não batizou, Por não. quê? Ela vai escolher a religião dela. Eu nunca furei a orelha de nenhuma filha. A Catarina fica super brava comigo. Falo, filha, a orelha é sua. A Ana Marina, com 7, 8 anos, foi lá e furou. Entendeu? Quando a gente voltou para Paulo de Faria, que acho que tinha catecismo na escola, não tinha? As próprias meninas falavam, como que a Ana Marina não vai fazer primeira comunhão? Eu falei, ela que decide. Então, assim, tudo que você tem que ser assim, você tem que ser assim, não. Você é dono do seu nariz. Contanto que você não... Quem diz que católico é melhor que o espírita, que é melhor que o outro? Cada um Mas qual procura. que é o maior argumento sobre eu fazer eu ser batizada e eu fazer o catolicismo? É pra casar. Mas aí... É aí que tá a pressão também. Mas se você É, não fizer você só isso, faz o caso. você não vai casar. Ai, Mas gente, aí ó, tá. pra galera Aí, que tá assistindo, a gente eu não teve um fiz, padre casei, tá, gente? lá em Paulo de Faria, o padre Candim, que eu amava de paixão, lembra dele? Pra batizar, eu quis batizar a Ana Marina. Porque assim, o meu irmão, que foi padrinho, ele não era casado com a mulher dele. E eu não casei na igreja com o Maurício, eu casei em casa. E o padre Candim falou assim pra mim, todo mundo é filho de Deus. As minhas amigas não podiam fazer isso em outras cidades. Então pra mim é isso, sabe? Amar não pode ter regra, gente. Sim. Acho que é isso. Sim. Então assim, a Catarina, filha, você quer fazer isso? Não. Eu falei, então tá. Mas quero furar a orelha. Então toma, mas será que eu furo? Por que você não furou? Porque a orelha não é minha, é sua. Cabe a você decidir. Cabe né? a você decidir. E também Aí entra no tá. quê? Aprender a falar não. E também entra a loucura. Não é loucura, é isso. Lógico É o normal. O louco é quem vai e fura a orelha do filho. Ai, Esse que é o padrão. delícia. Esse é o padrão. Mas se você é louco, não é pra mim. Não é, como eu disse, não é pejorativo. Pejorativo, né? Pejorativo. Não é pejorativo. Ser louco é você amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo. Ser louco é ser contra. É ser contra todo esse padrão. É respeitar a opinião, respeitar o gênero, respeitar o gosto, não impor goela abaixo o que você acha, o que a sociedade acha, que... Onde se viu 13 anos, alguém virar pra você e falar que você vai passar de mal vermelho e vai ser puta? Você não sabe nem o que era maravilhoso. Gente, eu não sabia nem o que era puta. E você vê a reação de um homem, nascido em 1930, morreu de rir. Tia, que na nossa época a moça queria dar. Era isso. E
Deus. Eu acho que hoje é uma forma de revolucionar. É igual, Não, gente. você tá com o esmalte que eu amo, você tá super elegante e eu tô porque eu tenho que lavar a louça. Não deu pra fazer a unha. Eu acho que o esmalte vermelho hoje, assim como várias outras formas no corpo da mulher, é uma forma de revolução. O esmalte vermelho, As tatuagens, tatuagens, né? o Olhar pelo na as axila. marcas, né, no nosso corpo. Marcar. Tatuar. Isso também foi algo que eu fui piercing. extremamente rotulada. Eu De- sou de- das Nossa, minhas também. tatuagens. Também. Eu sou considerada a mulher mais deselegante da minha família. Gente, mas o corpo é amiga. seu. Mas não existe isso. Não. Existe o padrão. Sua pele é tão bonita assim, né? É. Sua pele, você estragou sua pele. Pra que esse tanto de tatuagem? A única coisa que eu não gosto é do cabelo branco. Tanto que Tá disfarçar maravilhosa. aqui. Tá maravilhosa. Não, é a única, mas eu Foi a falo primeira coisa que nós te assim. elogiamos ali. É, seu cabelo. Eu falo lá, meu Deus do céu, eu fui uma criança um pouco doente, já passei por muita cirurgia, Deus me livre pra eu ir pro hospital pra levantar meu peito, sabe? Meu peito amamentou minhas duas filhas, graças a Deus. A Ana Marina por 2 anos, a Catarina só 8 meses que eu consegui, eu chorei tanto. Vai pra velha não dá leite. Mas olha só que coisa. O O médico falou isso envelhecer... pra mim. Pelo amor de Deus. Mas ó, aí, você não vai fazer reposição hormonal? Eu falei, o quê? A menopausa é a maior bênção da vida. Vocês vão chegar lá, sabe por quê? Você pensa com a cabeça, cara. Você não pensa mais com a química, É com o verdade. hormônio, você chora. É. Você pensa com a cabeça, você tira todos os filtros da sua vida. Você não tem mais hormônio te dominando. Ai, É bom, Silvia, é que bom. delícia. Não, e olha só, É bom. o envelhecer é algo considerado como louco. Gente, Não pode envelhecer. a Silvia falou bem da menopausa, Jaqueline. verdade. Qual que é o maior tabu da sociedade feminina? A maior loucura. Você fechou com chave de ouro. Jura, por Deus, que é Opa, isso eu tô falando das mulheres da minha família, das mulheres que eu convivi a vida inteira. Só negatividade da menopausa. Ah, não, gente, eu não Biologicamente falando, É lógico, Né? os ossos enfraquecem. é o lá, lá, lá. ressecamento, é como assim, Envelheci. é o né? ressecamento feminino total, né? A totalidade do ressecamento feminino. Né? Tudo, colágeno zero, né? Pra tudo. Relação sexual, tudo. Mas, gente, vamos falar, a gente dá um jeito pra tudo. Gente, mas Mexe a ali, cabeça, arruma ali, põe um negocinho a aqui. cabeça, Eu você amei. tá livre de filtro. Amei. Você fala o que te dá. Bom, eu sou uma pessoa. Falando que em gosta Fala de- na Telha, a gente vai encerrar com o nosso quadro. O nosso quadro chama Fala Mais Baixo. Ah, todo mundo fala que fala muito alto. Esse Fala Mais Baixo é É, justamente por isso. Porque nós, como mulheres, sempre ouvimos, pelo menos uma vez na vida, um Fala Mais Baixo. Eu ouço isso da minha todo família dia. inteira. Eu ouço Minhas- isso todo dia. Minhas família duas só. filhas, meu marido. Eu falo que eu sou um pouco surda. E aí, não, porque a gente simplesmente fala, porque a gente gosta de se expressar. E esse quadro Fala Mais Baixo é um momento em que nossa convidada, os nossos convidados gritam, falam bem alto, né? Expressam com bastante vivacidade algo que foram calados sobre o tema. Por exemplo, falando sobre loucura, falando sobre vida, né? Sobre ser feminina, enfim. Ser autêntica. O que você foi calada que você gostaria de dizer aqui agora? O seu Ai, Fala Mais Baixo. Não, eu sou uma pessoa muito introvertida. Pra mim tá sendo difícil, tá? Que juro por Deus. Assim, eu sou avessa à rede social, não porque as pessoas só mostram. Pra mim, a privacidade é uma das coisas mais importantes da vida. Não quero saber, tá em tal lugar, tá em tal hotel, tá... Então, não vou expor nada aqui. Mas não tem nada assim, uma coisa que você ouviu, que você Não gostaria? Não, é sério, não Ouviu só o sobre quê? você. Um posicionamento, por exemplo, vou te dar um exemplo de um Fala Mais Baixo, que eu diria. O meu Fala Mais Baixo, talvez com relação à loucura, eu gostaria que você também colocasse pra gente deixar a nossa convidada mais à vontade. O meu Fala Mais Baixo no tema de loucura é que loucura pra Laura hoje é expor o meu corpo fora do padrão, com dificuldade. Eu tenho essa câmera aqui me filmando todas as minhas imperfeições, né?
aos olhos do público, é uma loucura, porque eu amo meu corpo, é uma dificuldade, é um templo, e é louco, e é maravilhoso. Então o meu fala mais baixo é pra gordofobia, entendeu? É o meu. Entendi. Entendeu? Agora, o meu fala mais baixo é abaixo qualquer tipo de preconceito. Que ninguém é melhor que ninguém. Qualquer preconceito, gordofobia, homossexualidade, política. Contanto que você não atrapalhe o outro, tá? Sim. Tá? Que você ofenda o outro porque o outro é diferente. Qual que é a sua verdade? Pode ser não ser do outro. Sim. Eu acho que o meu fala mais baixo aí seria a questão de deixar eu falar o que eu quero, deixar eu falar quais são as minhas opções, as minhas escolhas, deixar eu falar sobre eu ser sensual e quando eu não quiser ser sensual também eu não quero ser, sobre se em alguma fase da minha vida eu quero ser ruiva ou eu quero ser loira ou eu não quero ser, sobre aos 30 anos eu não ter uma pessoa, um companheiro, eu não ter filhos, eu não saber nem se eu vou ter filhos, não sei. Mas eu querer escolher um caminho, que é o que eu tenho escolhido ultimamente, um pouco mais relacionado à minha solitude, à minha autodescoberta, e eu não ser questionada pelas minhas escolhas, como a vida toda eu lutei e tive que o tempo todo ser muito incisa por que tudo que eu escolho eu tenho que ser questionada, por que ninguém me respeita? Poxa, deixa só eu ser. Porque nós somos loucas. Porque nós somos loucas. Nós não somos loucos, Maravilhoso. são eles. Exato. Silvia. Meu Deus, eu da minha vida te amo tanto. Também. Obrigada, Silvia. Foi maravilhoso. A sua presença, a sua energia, sua fala, sua palavra. Você tem uma voz, uma força nessa voz gigantesca. Não é só na sua fotografia, não. Muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada por compartilhar não só essa experiência, né, com nós e com todos que forem assistir, mas obrigada por ter partilhado o meu processo de vida, como eu já te agradeci uma vez. Mas além de ter partilhado, me desconstruído que... Puta que pariu, Silvia. Puta que pariu, ó. Puta que pariu. Quando a Ana Marina esteve aqui a última vez, ela adora pegar caixa. Eu prefiro 1000 vezes ter caixa de foto do que algo impresso, não sei o quê. Nós fomos pegar as fotos desconstruídas de vocês. Você não tem noção. É muita loucura. É a coisa mais gostosa. E eu sinto que muito... infância em Paulo de Faria. Né? Foi demais. E que bom que eu Que tive essa liberdade. oportunidade. Que liberdade de eu poder ser louca, de eu poder gritar, de eu poder fazer careta, de eu Você poder podia sair com 6 andar cachorros na suja, rua. com um monte de cachorro debaixo, pra subar, andando pra cima, andando de Aqui chacete. não, tudo tem regra. Aí você pegou o saquinho, você pegou a coleira, aí o seu cachorro é de qual raça? Uhum. É uma competição. E a gente não está aqui pra competir. A gente está aqui pra somar. Amo. Lindeza. Obrigada. Obrigada. Maravilhoso.